Estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Sim? Então tá. Então vamos lá. Para fazer as aulas de vocês, também eu utilizei esse livro, tá? Esse livro do Hang Dali, Farmacologia. Ele é humano, tá? É um livro humano e ele é considerado, então, a Bíblia da farmacologia. Se alguém futuramente, né, quiser, então, se voltar para esse lado, né, da farmacologia, então ele é um livro bem fácil, tá? Fácil de entender, né? Só para vocês terem mais a nível de curiosidade e conhecimento mesmo, tá? Então, o que é a farmacologia, tá? A farmacologia, então, é a ciência que estuda a ação de substâncias químicas em um organismo vivo, tá? Quem que são essas substâncias químicas? Essas substâncias químicas, então, são os medicamentos, né? Os fármacos. Então, a farmacologia é a ciência que estuda a ação desses fármacos, desses medicamentos, em um organismo vivo. Quem é o organismo vivo? O nosso paciente, né? Nós, seres humanos, então. E dentro da farmacologia, né, a gente tem vários ramos, né? E um deles, principal dele, é a terapêutica. A terapêutica ela é muito conhecida como terapia, também ela é sinônimo de, né? A terapia é sinônimo de terapêutica, tá? E aí, qual que é a diferença da terapêutica e da terapia? É que na terapêutica a gente utiliza somente tratamento farmacológico, né? Ou seja, só utiliza medicamentos, então, como tratamento. E na terapia, a gente utiliza, além de medicamentos, né? Além de vários fármacos, outras terapias alternativas. Por exemplo, assim, terapêutica seria a gente prescrever para um paciente omeprazol e ranitidina. E a terapia seria prescrever, então, omeprazol, ranitidina e fisioterapia, por exemplo, que é uma outra terapia não farmacológica, tá? Então, essa é a diferença entre terapêutica e terapia, tá? O Paracelsus, então, ele é considerado o pai da farmacologia, né? E o defensor da profissão cirúrgica. O que ele diz? Que a cura, né, ou a cirurgia em si, e não a teoria, é a medicina. E que para se fazer uma cirurgia tem que ser o médico, né? Que o médico origina, então, um cirurgião, tá? Antigamente, então, nessa época de 1400, 1500, né, ele sofreu muito, esse cientista, né, enfim, sofreu muito como outras pessoas que estudavam, então, a ação dos medicamentos, dos medicamentos não, mas das plantas, enfim, porque eles não eram reconhecidos como cientistas, como farmacêuticos, né, e sim, eram considerados bruxos, alquimistas, né, que eles trabalhavam com poções, então eles sofreram muito com bruxaria, né, era isso, dessa forma que as pessoas viam quem queria estudar isso, né, ou quem queria desenvolver isso. Então, assim, a história da farmacologia, ela é muito bonita, eu particularmente gosto muito de farmacologia, né, porque, por exemplo, assim, quando a gente fala em cocaína, por exemplo, né, cocaína a gente sabe que é uma droga de abuso, né, só que hoje a cocaína é uma droga de abuso, mas nem sempre ela não foi descoberta com esse fim, né? A cocaína, ela nada mais é do que um anestésico local, né? O que é um anestésico local? É um medicamento que serve para tirar a sensibilidade, então, de alguma parte do corpo, né? Então, por exemplo, né, na parte da odontologia, muito utilizada, e na veterinária também, lidocaína, né, como anestésico local, lidocaína, xilocaína, mais usada na odonto, né, mais usada a xilocaína do que a lidocaína, e nada mais é a xilocaína e a lidocaína do que uma parente da cocaína, tá? É uma variação dela, então. Quando a cocaína surgiu, ela foi utilizada muito em procedimentos odontológicos como anestésico local, né? Como ele era para isso que ela foi descoberta, né? Então foi utilizada na odonto, foi utilizada na medicina como anestésico local, tá? E aí, por que será que se parou de usar a cocaína,
né? Por que ela era tão boa e foi parada de usar? Em função, então, da dependência química que ela causava, né? Por ela causar, então, dependência, vício, né? E aí, então, ela foi parada de usar. Ela causava uma sensação muito boa nas pessoas, né? E aí as pessoas passaram a utilizar a cocaína para outros fins, né? Que não o de anestésico local, tá? E aí, então, outro exemplo como a cocaína é a heroína, né? Que também, a heroína, ela é também considerada droga de abuso, né? E ela é, na verdade, um analgésico. Um analgésico, o que é analgésico? Analgésico é para cessar a dor, para combater a dor. Porque algia significa dor. Então, analgesia significa combater a dor, tá? A heroína também, quando ela foi descoberta, ela era usada como analgésico, né? Para tirar a dor das pessoas. E não como droga de abuso, como ela é hoje, né? Enfim, há muitos anos, tá? E aí também foi parada de usar em função do vício que causava, né? Da dependência química que causava nas pessoas, mesmo utilizando como então anestésico, né? Quando muito recorrente. A morfina, por exemplo, né, como eu falei para vocês, tanto a morfina quanto essas outras drogas, né, em pacientes, por exemplo, terminais de câncer ou de câncer ósseo, né, que são doenças que doem muito no final, né, na parte final da vida. Então, é muito utilizada a morfina, né, muito utilizada para esses pacientes. Na medicina veterinária se usa muito também, né. Só que o que acontece? A gente tem na farmacologia uma coisa chamada de tolerância, tá? O que é essa tolerância? Quando a gente tem dor, né? Por exemplo, assim, a gente tem dor de cabeça, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Então, quando a gente tem dor de cabeça, inicialmente a gente toma dipirona, né? Todo mundo conhece dipirona. Aí a gente toma dipirona, a dipirona é maravilhosa, né? A dipirona é um analgésico. É maravilhosa, funciona super bem, tira a minha dor de cabeça. Aí, na segunda, terceira semana de uso da dipirona, ela não faz mais efeito, né? Isso, né? Esse não fazer mais efeito após um tempo de uso se chama, então, é um fenômeno conhecido como tolerância na farmacologia, tá? O que é isso? Inicialmente o fármaco faz efeito, né? Gera aquilo que a gente espera dele. E aí, ao passar dos dias, né, com o passar do uso, o organismo se acostuma com o efeito e aí não faz mais o efeito que lhe foi proposto, né? Não passa mais a dor de cabeça, tá? Não exerce mais isso. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque a morfina, ela começa assim, da mesma forma, né? Quando o paciente tem, então, nessas situações críticas, né, extremas, que se precisa usar a morfina, né, esse analgésico tão potente, ela funciona muito bem, é como tirar com a mão. A gente utiliza a morfina e ela resolve todo o problema da dor, né? E aí, com o passar do tempo, não faz mais efeito, né? Tá, mas daí, professora, a gente não pode aumentar a dose da morfina, por exemplo? Pode aumentar a dose da morfina. Porém, a gente consegue aumentar essa dose até um certo ponto, né? Porque todo medicamento a gente tem uma dose máxima que a gente pode usar. E a partir daí não se pode mais usar, né? A morfina, por exemplo, é um medicamento que, se a gente utilizar ela acima da dose máxima, pode levar a parada cardiorrespiratória, né? Então, até a óbito do paciente. Então, a gente pode ir até ali, tá? Outro fármaco que a gente conhece muito na veterinária, tá? Em humanos ela é utilizada, mas com menos frequência, que é a ketamina. A ketamina, ela é um anestésico, tá? É um anestésico, porém não é um anestésico local, como a cocaína, a lidocaína, xilocaína, né? A ketamina, ela é um anestésico geral, tá? Um anestésico geral, que a gente utiliza, então, intravenoso no paciente, né? E em humanos, ela é mais utilizada, assim, em casos de pacientes politraumatizados, por exemplo, com várias fraturas de acidente, né? E aí se utiliza, então, alguns anestesistas utilizam a ketamina em função da dor, né, em causar uma sedação nesse paciente. Ela tem o efeito
ela causa um efeito alucinógeno, que a gente chama, né? E esse é o efeito da ketamina. E aí, do ponto de vista anestésico, ela é bem segura, né? Porque ela não causa depressão no sistema respiratório, nem nada, como alguns outros, né, anestésicos utilizados em medicina humana, tá? E por que ela é pouco utilizada em humanos? Muito utilizada em animais e pouco utilizada em humanos, né? Para anestesia. O que ela faz? A ketamina, como eu falei para vocês, ela causa esse efeito alucinógeno. Então, ela faz com que as pessoas percam a inibição, percam a vergonha, né? E ela não tira os reflexos. Por exemplo, assim, se a gente utiliza numa pessoa ou num animal, o animal, a pessoa continua piscando, pode mover a cabeça, pode ter reflexos, né? Mesmo com o efeito, sem sentir dor no corpo, né? Enfim, mas não perde os reflexos. E aí, as pessoas, né? As pessoas são terríveis. Descobriram, então, que utilizando a ketamina, né? Que o efeito colateral da ketamina era essa alucinação, né? E que em doses menores do que as doses anestésicas causava só alucinação, não anestesia, né? E aí, o que faz? A ketamina, ela vem em frasco, em líquido, ela só existe líquido injetável, né? E aí o pessoal começou a colocar a ketamina no micro-ondas, né? Transformar ela em pó e inalar o pó, cheirar o pó como a ketamina, como a cocaína, né? Como as outras drogas inaladas, tá? Então ela é bem perigosa e por isso também foi diminuído o uso em humanos, na medicina humana, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não. Não? Beleza. Então, aqui, vamos à farmacologia propriamente dita. A terminologia. Pessoal, assim, eu vou mostrar para vocês, né, que aqui a gente tem a nomenclatura, né, os termos para remédio, medicamento, fármaco e droga. Porém, eu sou bastante prática e eu acho que vocês não precisam, né, não precisam decorar isso aqui, vocês não precisam saber de cor isso, tá? Porque o que muda entre eles, vocês vão ler depois com calma, é mínima coisa, tá? Então, muda pouca coisa. Por exemplo, remédio é qualquer ação que promove a cura ou alívio, sejam agentes químicos ou físicos, né? Medicamento, então, qualquer substância que em um organismo vivo cause um efeito de benefício, né? Diminuindo, curando ou diagnosticando. Fármaco, então, usado para se referir a drogas como a medicamentos, né? Tanto droga como medicamento se chama fármaco. E a droga, então, é qualquer substância que não seja alimentícia e que cause alguma alteração no organismo, sendo benéfica ou não, tá? Então, assim, o que muda entre cada um deles é muito pouco. E eu não considero relevante isso, tá? Então, o que eu quero que vocês... eu quero que vocês saibam que existe diferença entre eles, mas vocês sabendo diferenciar, assim, de uma forma bem simples, tá? Que droga é um medicamento bruto, tá? Então, droga é um medicamento bruto recém-extraído, tá? E que ainda não foi industrializado. Então, droga é um medicamento bruto que recém foi extraído e ainda não está industrializado, tá? E, então, remédio é aquele que está pronto lá na prateleira da farmácia, industrializado, pronto para o consumo. Você sabendo isso, para mim tá ótimo, mais do que suficiente, tá? Porque as diferenças são tão pequenas e relevantes. Então, eu não quero que vocês saibam de cor, né, diferenciar cada palavra, isso não é uma coisa que eu vou cobrar na prova, diferença entre isso, tá? Porque isso não é relevante, então eu quero que vocês saibam que todas essas terminologias são sinônimos, tá? Se a gente falar remédio, medicamento, fármaco ou droga, é a mesma coisa, tudo sinônimo, tá? Então, você sabendo que a diferença é que droga é uma substância mais bruta e que remédio é a substância pronta para consumo, tá mais do que suficiente, tá bom? E aí a pergunta, de onde vocês acham que vem a maior parte dos medicamentos ou fármacos, né? Ou pelo menos
90% dos fármacos que a gente tem hoje disponíveis, da onde que eles vêm? Alguém sabe me dizer da onde vem a maioria desses fármacos? Ninguém? A matéria-prima para a fabricação desses fármacos? Plantas, ervas? Isso aí, correto. Da natureza, né? Então, a matéria-prima desses fármacos vem 90% ainda nos dias de hoje da natureza, tá? Por exemplo, antibióticos vêm de fungos, né? A morfina, como eu falei para vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre ela. Ela é, então, proveniente do ópio, né? Na verdade, da papoula do Oriente, que é uma planta, né? E essa planta, ela produz um líquido leitoso, né? Que é o ópio. E é desse ópio que é extraído, então, a morfina. Então, a morfina ela é chamada de opioide padrão. Então, ela é proveniente do ópio, né? Ela entra na classe dos opioides, tá? E até hoje não foi descoberto nenhum fármaco semelhante à morfina, ou tão bom quanto a morfina, a altura da morfina, tá? Então, a gente tem vários fármacos sintéticos, né, analgésicos sintéticos produzidos em laboratório, como, por exemplo, o fentanil, é um ótimo fármaco, mas nenhum deles chega aos pés da morfina. Então, a gente não conseguiu hoje extrair, né, a indústria farmacêutica não conseguiu extrair, não conseguiu criar, né, em laboratório, nenhum analgésico que seja tão bom e tão potente como a morfina, tá? Então, ela é extraída do ópio, que eu falei para vocês, né? É o melhor e mais potente analgésico hoje disponível, né, para todos, e vem da natureza, né? E a gente vai... fármaco bom ou fármaco ruim? Agora a gente entra num assunto que eu, particularmente, me incomoda um pouco essa parte de fármaco bom e fármaco ruim, tá? Porque a gente tem mania, cultura, enfim, né, de dizer que uma coisa é muito boa e uma coisa é muito ruim. Ou que uma coisa funciona, só uma coisa funciona, e as outras coisas não funcionam, né? A gente tem essa cultura de classificar as coisas, né? Então, uma coisa funciona muito bem, outra não funciona nada, né? Ou usa isso porque isso funciona, o resto não funciona, tá? Então, eu vejo muitos alunos e muitas pessoas também falando isso, né? Que tal medicamento é muito bom ou que tal medicamento é muito ruim, não adianta nem usar, tá? E a gente tem que pensar que, assim, o que funciona para mim pode não funcionar para ti, né? Isso depende muito do organismo. Olha o que diz aqui. Como todos os pacientes diferem em suas respostas aos fármacos, cada encontro terapêutico, né, cada administração de fármaco, deve ser considerado um experimento com uma hipótese que precisa ser tratada. Ou seja, nenhum organismo é igual ao outro, né? Então, assim, o que funciona para mim pode não funcionar para o outro, ou o que foi muito bom para mim pode não ser muito bom para alguém, tá? Eu quero que vocês tenham essa consciência. Por exemplo, assim, na Segunda Guerra Mundial, quando foi lançada a penicilina, né? Foi criada a penicilina, e naquela época muita gente morria, por exemplo, se pisasse num prego, né? Morria de infecção bacteriana, enfim, porque não tinha medicamentos para combater isso, né? E aí, quando lançaram a penicilina, foi, assim, uma salvação de milhões de pessoas, né? A penicilina salvou muita gente. E aí, todo mundo achou, meu Deus, penicilina revolucionária, ela veio para salvar a humanidade, agora ninguém mais vai morrer, já que tem a penicilina, né? E aí, ela foi muito boa, foi maravilhosa, salvou muita gente até quando? Até aparecer um organismo resistente à penicilina, né? Então, eu quero que vocês tenham esse conceito na mente de vocês de que não é um medicamento que é o melhor do mundo, tá? E que ele vai ser o melhor do mundo até que seja resistente ou até que a indústria farmacêutica crie ou descubra, enfim, um medicamento mais potente ou melhor do que esse, tá? Então, na farmacologia não existe isso de medicamento bom ou medicamento ruim, medicamento que funciona ou que não funciona, tá?
Isso é uma tendência bem grande entre veterinários, dentistas, médicos, né? De dizer que uma coisa funciona, né? E outra não. Ou de prescrever sempre o melhor. Por exemplo, se a gente tem, né? Se a gente tem uma dor de garganta, tá? Vamos ser bem prático, assim. Se a gente tem dor de garganta, por exemplo, e usa um antibiótico, eu vejo muita gente utilizar antibiótico, então, para dor de garganta. Não que eu seja contra, que fique claro, não que eu sou contra utilizar antibióticos para dor de garganta. Mas eu sou contra utilizar um antibiótico de última geração para dor de garganta. Porque quantas pessoas vocês conhecem que morreram por dor de garganta? Muito poucas pessoas não morrem de dor de garganta, né? Então, por que a gente utilizar um fármaco de última geração, um antibiótico extremamente potente para dor de garganta, né? Em muitos casos, nem é necessário utilizar o antibiótico, tá? Então, vocês têm que sempre levar em consideração, assim, pensar e analisar cada caso, né, como um caso, e se esse caso realmente precisa de um antibiótico de última geração, né? E será que daqui mais para frente, né, daqui 1 ano, 2 anos, enfim, meses, eu não tenho um problema mais grave e eu não tenho o que usar, né? Então, isso é bem crítico, né? Porque quanto mais a gente usa de uma medicação, mais resistente a gente se torna a ela, né? Principalmente no caso de antibióticos, quanto mais antibiótico a gente toma, mais as nossas bactérias se tornam resistentes a ele, né? Então, por que vocês acham que hoje, né, na medicina humana, para comprar antibiótico precisa de receita controlada? Não se compra mais antibiótico sem receita controlada, né? Não é qualquer um, vou tomar antibiótico, vou lá na farmácia e compro. Antigamente era assim, né? Hoje já não é mais. Por quê? Porque as pessoas tomavam antibiótico que nem água, né? E aí, cada vez que a gente tomava, né, que as pessoas tomavam antibiótico que nem água, ia gerando resistência. E a indústria farmacêutica não consegue criar novas moléculas para combater essas bactérias na mesma velocidade com que as pessoas se tornam resistentes a elas, né? Então, por isso que foi então instituído que precisa-se receita controlada, né? Receita, então, por médico, por dentista, por veterinário, né? Para comprar, então, uma medicação, um antibiótico na farmácia humana, né? E qual que é o maior problema disso? Por que isso acontece muito? Porque as pessoas querem cura imediata, as pessoas querem resolver o problema na hora, mas a gente tem que ter a consciência de pensar a longo prazo, né? Então, assim, se eu tô com uma dor de cabeça, por que eu não tomo morfina? Se a morfina é top da balada, né? A melhor que tem, o melhor analgésico que existe. Não, né, gente? Porque daqui a pouco, se eu tiver, daqui 10 anos, se eu tiver uma doença grave, eu vou tomar o quê? Se a morfina é a última opção, tá? Então, isso eu quero que vocês tenham bem em mente, de analisar sempre cada caso antes de usar uma medicação, né, de última geração, porque daqui a pouco a indústria não conseguiu, né, produzir, formular algo melhor quando eu precisar de algo melhor, tá? Então, isso é bem importante. Essa consciência eu quero que vocês desenvolvam ao longo da matéria, tá? E aí? Deixa eu só passar aqui. E aí, agora a gente entra, então, na parte da nomenclatura dos fármacos, tá? O que vocês acham se a gente for fazer uma prescrição, né? Mais para frente vocês vão aprender a fazer as prescrições, né? Mas se a gente for fazer uma prescrição de um medicamento, né? A gente coloca na receita, na prescrição, o nome comercial ou o princípio ativo desse medicamento? O que vocês acham? Bem sinceros, né? Bom. Como? Acho que o nome comercial. Então, pode ser tanto o nome comercial quanto o princípio ativo, tá? O que difere? Se a gente colocar o nome comercial do medicamento na receita, por exemplo, aqui a gente tem, né, o Tilenol, né? Se a gente colocar Tilenol na receita, né? Administrar Tilenol, enfim, Tilenol 500 miligramas.
Se a gente chegar na farmácia, a gente só pode comprar o Tilenol. A gente não vai poder comprar o paracetamol genérico, por exemplo, ou esse outro Tilidol. A gente tem que comprar o Tilenol. E a pessoa, né, o farmacêutico, enfim, o atendente da farmácia, não pode nos vender outro a não ser o Tilenol. Agora, se a gente colocar na receita paracetamol 500 miligramas ou paracetamol 750 miligramas, aí a pessoa que vai comprar tem a opção de escolher qual laboratório ela vai comprar. Se ela quer comprar o Tilenol, que é o medicamento de referência, se ela quer comprar um paracetamol genérico, se ela quer comprar um similar, aí a pessoa da farmácia vai dizer assim, então, de paracetamol 500 miligramas eu tenho esse. E aí a pessoa escolhe qual comprar, tá? Se colocar o nome comercial, não pode escolher, tem que ser aquele. Claro que a gente sabe que na prática isso muitas vezes não acontece, né? Às vezes tá Tilenol e a pessoa vende um outro. Mas o correto não seria, tá? O correto é, se tá o nome comercial, tem que vender o nome comercial, tá? E não trocar o laboratório, como acontece muitas vezes, tá? Então, eu quero perguntar para vocês. Vocês já sentiram diferença entre laboratórios ou genéricos ou similares? Por exemplo, assim, eu tomei uma medicação de tal, por exemplo, o Tilenol funcionou e o paracetamol não funcionou. Vocês já viram diferença entre medicamento genérico, similar, de referência, enfim? Sim, eu acho que para mim ali... Vocês estão me escutando? Sim. Tipo, por exemplo, para mim, o Tilenol, não, pro meu organismo, não é nada, sabe? Porque não faz mais efeito, mas o paracetamol já é melhor, sabe? Uhum. Viu? É muito comum, as pessoas... Sabe que eu escuto muito de colegas veterinários também, que a gente tem o Lasix é um diurético, né? Que é a furosemida. Dizer assim, não, tem que comprar o Lasix, porque a furosemida não funciona. Mas o princípio ativo é o mesmo, né? O princípio ativo é furosemida, assim como tu me relatou, né? O Tilenol para o paracetamol é a mesma coisa, né? O mesmo princípio ativo, tá? Então, assim, teoricamente, né? Eles deveriam ser iguais, tá? Ou pelo menos muito parecidos, né? Claro que isso vocês vão tirar as conclusões de vocês ao longo da vida, né? Tanto quando vocês forem prescrever ou até com as experiências próprias de tomar, né? Porque teoricamente eles deveriam ser iguais, mas infelizmente nem todos são, tá? Então, aqui, deixa eu só falar para vocês desse slide antes. Então, assim, sempre a gente tem o nome oficial, tá? Por exemplo, o nome oficial é o princípio ativo, tá? O nome oficial do fármaco é paracetamol. Esse é o princípio ativo. O nome químico é paracetilaminofenol, tá? O nome comercial de referência é o Tilenol. E aí a gente tem similares, como acetofen, cetan, salocide, tá? Tilidol ali. Então, basicamente isso, tá? E aí aqui a gente tem a diferença entre eles, tá? Então, entre o medicamento de referência, o medicamento genérico e o medicamento similar, tá? Então, qual que é a principal diferença? O medicamento de referência, ele é patenteado, né? Então, uma marca registrada, uma marca conhecida, é testado, né? Então, é um medicamento inovador e ele tem por um período de tempo, vale essa patente dele, né? Que ele é referência, como no caso do Tilenol, tá? Então, ele é um medicamento inovador, com eficácia, qualidade e segurança comprovada cientificamente, né? Tem marca registrada e conhecida. Então, eles são os mais caros, tá? Aí, o medicamento genérico. O medicamento genérico é aquele que vem com a tarja, né? Tarja laranja, escrito G. E ele é igual ao de referência, em relação a fármaco, concentração, né? Quantidade de medicamento, só que ele não possui marca. Então, o que a gente lê na embalagem é o princípio ativo, tá? Então, por exemplo, de referência é Tilenol, no genérico é paracetamol 500 miligramas, tá? Ele não tem marca. E o medicamento similar, antigamente, o medicamento similar, ele não tinha testes de biodisponibilidade, como o genérico e o de referência.
Hoje, a indústria farmacêutica já é obrigada a fazer esses testes nos medicamentos similares também, tá? Então, eles são igual de referência, igual o genérico em relação a fármaco, concentração, né? E eles são identificados por um nome comercial, um nome fantasia, só que eles podem diferenciar no tamanho, na forma e na embalagem, e até mesmo na validade. Às vezes, eles têm uma validade mais curta, por isso, eles são mais baratos, tá? Então, eu acho bom que a gente tenha essas opções, né? Até em relação às pessoas que precisam, né? Que tem uma classe um pouco mais baixa que precisam comprar, né? Então a gente tem a opção dos mais baratos, mas teoricamente na formulação, na eficácia, no modo de usar, eles têm que ser iguais, tá? E aí, temos mais uma coisa sobre os fármacos manipulados, por exemplo, tá? O fármaco manipulado é um pouco mais complicado, né? Em função de assim, a gente tem que, o profissional que for receitar, né, que for pedir, então, para manipular algum medicamento, ele tem que ter total confiança aonde ele está mandando manipular, né? Confiança no farmacêutico, porque assim, se eles fizerem da forma correta, beleza, não tem problema nenhum. Ele tem que agir da mesma forma, né? Como o referência, o genérico e o similar, tá? Então, se fizer da forma correta, pode usar tranquilamente. O que a gente vê, né, infelizmente, é que acontece de diminuir, por exemplo, a concentração de algum medicamento na hora da manipulação, né? Enfim. Mas a gente tem farmácias de manipulação muito boas também que fazem da forma correta, né? Que é o certo, tá? Outra coisa que a gente estava falando sobre a questão dos antibióticos, né, da resistência. Para humanos, então, já é obrigado a ter receita controlada para antibióticos, né? Na medicina veterinária, isso ainda não é uma realidade, tá? Então, se um veterinário prescrever um antibiótico veterinário, não precisa de receita, né? Qualquer pessoa, qualquer leigo pode ir à agropecuária ou ir ao pet shop e comprar um antibiótico sem receita. Hoje, algumas lojas exigem, mas não que isso é regra, né? Não é obrigado exigir receita. E aí, o que acontece? O produtor, isso acontece muito, tá? Às vezes a gente acha que não, mas acontece. O produtor vai lá e compra um antibiótico, ele tem um bovino, né? Uma vaca lá com alguma doença. E aí ele vai e compra um antibiótico injetável, né, na agropecuária, e faz nesse animal, né? E aí, esses vários antibióticos, principalmente, né, na parte de grandes animais, eles têm um período de carência. O que é esse período de carência? Que o animal não pode ser abatido antes de 30 dias, 15 dias, 20, 40, enfim, cada um tem o seu, né? E o que é esse período de carência? O tempo que leva para esse medicamento ser eliminado, né? Ser eliminado por completo do animal, enfim, da carne, né? E aí, acontece muito de uma pessoa ir lá fazer, enfim, uma pessoa vai no hospital e aí faz uma cultura de antibiograma, por exemplo, e tem resistência a algum antibiótico que, enfim, que a pessoa nunca tomou. O que é isso? Às vezes, e pode parecer bobagem, mas acontece muito, tá? É uma realidade bem marcante hoje. Esse animal que recebeu lá na propriedade um antibiótico foi abatido antes do período de carência. E aí eu, Sabrina, consumi a carne com resquício de antibiótico e criei resistência ao antibiótico, tá? Então isso é bem grave e acontece muito, né? Então por isso que deveria ter controle para antibióticos na linha veterinária também, porque isso afeta a saúde humana também, né? Além de causar toda essa resistência em animais, né? Que a gente sabe que em animais é desgovernada o uso de antibióticos, né? E aí a gente faz, às vezes, cultura e antibiograma de algum animal, dá resistente a todos, a 10, 15 antibióticos, né? Em função desse uso desregulado, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês em relação ao Covid, né? O coronavírus,
o que acontece com o coronavírus, né? Existem medicações, né, que em alguns estudos apresentaram alguma ação contra o coronavírus. Né? Isso vocês ouviram muito, fala na TV toda hora, né? Como, por exemplo, a cloroquina, a azitromicina, né? O corticoide, né? Prednisona, prednisolona, dexametasona, tá? E agora, por último, então, a ivermectina. O que é a ivermectina? É um antiparasitário, tá? Daí, agora a gente tem a vacina, né? Graças a Deus. Mas até não vinha a vacina, o que as pessoas faziam? As pessoas ouviam na TV que a cloroquina fazia efeito para o coronavírus, que a azitromicina fazia efeito para o coronavírus, né? A ivermectina. E aí as pessoas saíram correndo e foram às farmácias, né? Para comprar esses medicamentos, né? Só que, o que dizia nos estudos? Que doses acima das doses terapêuticas, né? Então, doses altíssimas, tinham alguma ação contra o vírus. Não que eles combatiam o vírus, tá? E assim, eu não tô dizendo que elas não têm efeito nenhum, né? Não tô dizendo isso, eu tô falando que não funciona. Só que aí, acabou o estoque de ivermectina nas farmácias. Ivermectina, como eu falei para vocês, é um antiparasitário baratíssimo, super acessível, né? Sempre teve à disposição. E aí acabou o estoque de ivermectina. E aí o que o governo fez? Receita para ivermectina, porque o pessoal ficou alucinado para comprar a ivermectina, né? E aí, assim, como eu disse para vocês, não que eu tô falando que não funciona, mas uma coisa é a pessoa estar doente, né, e ser prescrito por um médico para utilizar, então, ivermectina, azitromicina, o que for. Outra coisa é a pessoa não ter nada, né, não ter nada e se automedicar. Os estudos falavam que tinha alguma ação sobre o vírus. Nenhum estudo falou que tinha como prevenção ao vírus, né? Então, as pessoas estavam se automedicando sem ter nada, né? Sem pensar nos efeitos colaterais que esses fármacos trazem para o organismo, né? Principalmente que nem a ivermectina. A ivermectina, ela tem um dos efeitos colaterais dela, porque todos os fármacos têm, né? Então, todos eles têm efeitos colaterais. E a ivermectina, um dos efeitos colaterais dela é a hepatotoxicidade, ou seja, ela é extremamente tóxica ao fígado, tá? Pode levar até uma insuficiência hepática. E aí, quanto maior a dose, maior o efeito colateral. Isso é óbvio, né? E aí as pessoas estavam usando doses altíssimas de ivermectina, comprometendo a saúde do fígado sem ter nada, né? Então, é uma consciência que eu quero e eu espero que vocês tenham, né, para a vida de vocês, né, para a família de vocês, sobre isso, não somente em relação ao coronavírus, né, enfim, mas que a gente tenha essa consciência de que a gente utilizar esses fármacos sem prescrição médica, sem precisar, né, sem necessidade, isso gera efeitos colaterais para a gente, sabe? E vocês vão ver, assim, eu pelo menos sou uma pessoa que tomo pouco remédio, tento tomar o mínimo, depois que a gente conhece sobre os efeitos colaterais, sobre os efeitos a longo prazo, a gente fica mais receoso em tomar, né? Em sair tomando. Eu conheço muita gente, tenho gente da família, eu tenho meu pai, inclusive, que eu digo, síndrome viciado em remédio. Toda hora ele tá com alguma coisa, sabe? Ele tem muita azia, né? Refluxo. E aí ele toma omeprazol, às vezes, 2, 3 vezes no dia. Gente, isso é péssimo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não deve tomar essas coisas sem ter necessidade, porque isso gera efeitos colaterais, gera prejuízos à nossa saúde também, tá? E aí, em relação à azitromicina, né, para o coronavírus, por que a gente usa... por que a gente vai usar um antibiótico se é um vírus? Né? Antibiótico combate bactéria. Por que a gente vai usar antibiótico contra um vírus? Tá? O que acontece? Geralmente, o vírus ele é muito mais agressivo do que a bactéria. Né? Então, as infecções virais são muito mais agressivas do que as infecções bacterianas. Tá? E aí, a gente sabe que
a maioria dos vírus não existe antiviral, tá? Então, a maioria não tem, muito poucos têm antiviral, a maioria não tem, né? Não tem um medicamento específico para vírus, tá? E aí se entra com antibiótico, por quê? Para a gente combater as infecções bacterianas secundárias, tá? Porque como o vírus ele é muito agressivo, então ele faz com que a nossa imunidade caia lá embaixo, né? E aí abre portas, então, para as bactérias oportunistas, para as bactérias, as infecções bacterianas secundárias, né? A essa baixa de imunidade. Por exemplo, uma pessoa interna no hospital para fazer cirurgia de uma fratura de perna, de braço, enfim. Uma cirurgia de fratura. Pessoa super bem, né? Aí ela se recupera bem da cirurgia. Na semana que ela ia dar alta, o médico diz, não, ela não vai poder dar alta porque ela tá com uma pneumonia bacteriana. Tá, mas aí a pessoa entrou para fazer cirurgia de uma fratura e tá com pneumonia agora? Por que isso, né? Porque a fratura, a cirurgia, né, a questão da fratura, isso gera estresse, queda de imunidade, tá num ambiente hospitalar, então tem bactérias hospitalares, né, lá dentro. Baixou a imunidade, a bactéria oportunista se alojou no pulmão, gerou então a pneumonia bacteriana secundária, tá? Então, por isso o uso de antibióticos em infecções virais, por exemplo, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Estão quietos? Tudo bem? Qualquer coisa vocês me interrompam, né? Agora, então, a gente entra na parte das doses, tá? Da dose de um medicamento. Por exemplo, o que é dose? É a quantidade do medicamento, né, a ser administrado para produzir efeitos terapêuticos, tá? Então, é quanto de medicamento a gente vai usar, quanto de uma droga a gente vai usar para produzir o efeito terapêutico. O que é o efeito terapêutico, né? A cura, o diagnóstico ou a prevenção, né? Dependendo do medicamento. Dentro da dose, a gente tem a dose mínima, né? O que é a dose mínima? Se a gente usar menos da dose mínima, não vai fazer nada, tá? Então, a dose mínima, a dose máxima, a dose tóxica e a letal, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do Plasil. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Plasil, né? O Plasil é um antiemético, vocês vão aprender depois também na classe, para parar o vômito, né? Um medicamento para parar o vômito. Aí o Plasil, nome comercial Plasil, né? E princípio ativo, cloridrato de metoclopramida, tá? Aí o fabricante, enfim, nos diz que a dose, né? A dose mínima e a dose máxima, o intervalo das doses do Plasil é de 0,4 miligramas por quilo a 0,6 miligramas por quilo. Então, a gente pode usar 0,4, 0,5 e 0,6, dependendo do caso, tá? Então, a dose mínima do Plasil, 0,4 miligramas por quilo. A dose máxima, 0,6 miligramas por quilo. A dose tóxica, ela é considerada, então, acima de 0,6. Então, acima do que for a dose máxima, é considerado dose tóxica, tá? Já é uma dose que, como eu falei para vocês, todo medicamento tem efeitos colaterais. Porém, se utilizados acima da dose máxima, né, da dose recomendada, os efeitos colaterais são muito mais graves, né, levando então à toxicidade de alguns órgãos. Então, a dose tóxica acima da dose máxima, tá? E a dose letal. O que é a dose letal? É uma dose que, se a gente utilizar em pacientes, né, em indivíduos, leva à morte de metade desses indivíduos expostos a essa medicação, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação às doses, né? E é o que eu falei para vocês antes de última geração. A gente nunca, né, a não ser que realmente seja necessário, uma coisa mais grave, entra com uma dose máxima de alguma coisa, né? A gente sempre entra com umas doses menores e depois vai ajustando conforme necessário, tá? Então, quanto maior a dose, maior o efeito colateral, né? O que inclui essa dose letal? Por exemplo, pessoas que tentam suicídio, né? Através de medicamentos. Então, tomam doses muito, muito altas, né? Uma cartela de comprimido inteira para levar ao suicídio, tá?
E aí a gente tem também o que a gente chama de reação idiosincrática, tá? O que é a reação idiosincrática? Pacientes que recebem a medicação na dose certa, tá? Na dose correta, e mesmo assim tem uma reação, né? Que aí a gente chama de reação idiosincrática, tá? Que se a gente tomar, então, na dose certa, né? E o indivíduo, por exemplo, ser alérgico, né? Ele pode morrer. Mas a gente não tem como saber. Não tem como saber se cada paciente é alérgico ao quê, né? A não ser que se seja administrado, né? Tem alguém aqui que é alérgico a alguma medicação e sabe que é? Que já recebeu e teve algum efeito? Não? Ninguém? Eu não. Não. Que bom, né? Que nunca teve reação nenhuma. Mas tem muita gente que tem, por exemplo, que não pode receber Buscopan na veia, dipirona na veia, né? Que tem reações, então. Isso a gente chama de reação idiosincrática. Quando a gente utiliza, então, uma medicação na dose correta, tá? E essa medicação causa efeito, né? Causa algum efeito colateral, pode ser tremor, pode ser até convulsão, né? Depende muito da medicação que se utiliza, tá? E aí, o que diz no fabricante, né? Na bula dos medicamentos, por exemplo. Diz no fabricante sempre que alguns indivíduos podem desenvolver, tá? Então, alguns indivíduos podem desenvolver hipersensibilidade ao medicamento, tá? Isso eles dizem por quê? Para se prevenir, né? Se prevenir de algum processo, de alguma coisa assim. Porque justamente não tem como saber, não tem como a gente saber se é alérgico a alguma medicação, se vai ter, né? A não ser que tu receba a medicação e tenha o efeito. Ao contrário disso, não tem como saber, tá? Então, quem que diz para nós, o que vocês acham? Quem que diz para nós qual é a dose mínima e a dose máxima de uma medicação? Você sabe me dizer? Aonde que a gente vê qual é a dose mínima e a máxima? Eu ia te perguntar isso, tipo, varia de pessoa para pessoa, tipo, essas miligramas, ou vem na bula, assim, escrito lá, tanto a tanto por idade, alguma coisa assim? Muito boa pergunta. Então, a dose, né, o que a gente chama de dose mínima e máxima, ou a dose, a janela de segurança que a gente chama, né, que é a dose que se pode utilizar, ela diz na bula, tá? Mas a gente não deve confiar na bula. Vocês, como dentistas, veterinários, enfim, a dose vem em livros, tá? Em artigos científicos, em pesquisas, tá? Então, assim, em animais, a gente sempre calcula, né? Calcula pelo peso do animal. Vocês estão vendo ali, por exemplo, o Plasil, né? Ele é de 0,4 miligramas por quilo a 0,6 miligramas por quilo. Então, a gente tem que fazer isso vezes o peso, né? Para saber quanto o indivíduo tem que tomar. Na medicina humana, eles não têm esse costume, né? Ninguém tem esse costume de pesar a pessoa, né? Para dizer o quanto ela pode tomar, se é um comprimido, se é meio comprimido, né? Quanto que é. O ideal seria que sim, né? Porque vocês acham que um comprimido de paracetamol de 500 miligramas para uma pessoa de 90 quilos vai fazer o mesmo efeito que para uma de 50? Não, né? Porque o peso é muito diferente. Mas, né, hoje não se faz isso. Então, como que eles fazem isso? Para crianças, sempre se pesa. Vocês podem ver, vocês devem ter visto já em hospitais, se chega a criança para consulta, eles sempre pesam a criança, né? Porque aí, imagina dar um comprimido de 500 miligramas para uma criança que tem, sei lá, 25, 28 quilos, né? Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Tá. Então, o ideal seria sempre pelo peso, tá? Mas essa dose não varia de pessoa para pessoa, a não ser de criança, né? Que tem um peso muito menor, tá? Mas eu quero que vocês saibam que o ideal sempre seria se pesar a pessoa, né? Ou, enfim, a criança ou o animal, e calcular a dose mais próxima do correto possível, tá? Conseguiu me entender?
Sim, muito obrigada. Tá, imagina. Então, essa é a parte da dose, tá, pessoal? Então, sempre vem, a gente deve sempre, essa dose não fui eu que inventei, não é ninguém que inventou, isso tá, são pesquisas que dizem que a gente pode usar isso. E a gente tem experiência de que alguns medicamentos, por isso que eu digo para vocês que a gente não deve confiar na bula, né, somente na bula. Porque tem medicamentos, por exemplo, que diz que a gente pode utilizar por uma via e, na verdade, a gente sabe que na prática não funciona, ou que pode utilizar em animais, principalmente, né, para algum animal, e a gente sabe que não dá para utilizar, tá? Então, os livros são a nossa, né, são confiáveis para isso, tá? Alguma dúvida em relação à dose? Mínima, máxima, tóxica, letal? Tudo certo até aqui? Então, vamos seguir. E aqui, então, a posologia, tá? O que é a posologia? Ela inclui a dose, a frequência e a duração do tratamento, tá? Que nem eu disse para vocês. O livro nos diz, né? Nos diz a dose, e a bula, geralmente, na parte da posologia, de como tomar a medicação, a bula está geralmente correta, tá? A gente pode confiar na bula em relação a isso, tá? E aí, aqui eu tenho um exemplo para tentar exemplificar, né? Explicar para vocês. Administrar, então, isso vem na receita. Um comprimido é a dose, né? De dipirona 500 miligramas, de 8 em 8 horas, né? A frequência, então, durante 3 dias a duração, tá? Então, quem que nos diz a duração de um tratamento? O livro, né? O livro. A doença, né? A patologia que a gente está utilizando, a gente sabe que algumas patologias se precisa de tantos dias de antibiótico, por exemplo. E aí, nisso, a gente também pode confiar a bula. Como eu disse para vocês, o que a gente não deve confiar na bula? A dose, tá? A frequência e a duração do tratamento geralmente estão corretas. O que diz, às vezes, por exemplo, a gente tem um antibiótico como a cefalexina, né? Enfim, diz assim, utilizar por no mínimo 7 dias, que é o período para não dar tanta resistência, né? Mas a gente sabe que vai ter pacientes que vão ter que usar por 20, 30 dias, tá? Mas então o mínimo seria 7. Então, a gente sempre tem que olhar, né, na bula, essa parte, né? Pode conferir com a bula, mas o livro sempre está mais correto em tudo. E a doença vai nos dizer quanto a gente deve né? Quanto a gente deve usar, enfim, da medicação, tá? E aí, por que utilizar uma medicação de 8 em 8 horas? Ou de 12 em 12 horas, enfim, de 24 em 24? Aqui eu coloquei para vocês. Vocês veem a minha setinha? Ou Sim. não? Sim? Sim. Então, eu coloquei aqui para vocês uma medicação de 8 em 8 horas, tá? Então, a gente vai administrar a medicação aqui na hora 0, né? E aí ela vai aumentando a concentração, né? A ação dela, até chegar nas 4 horas. Nas 4 horas, ela está no pico de ação, no máximo de medicamento no organismo que tem. E dali para cá, ela vem diminuindo, tá? E aí, nas 8 horas, ela vai encerrar o seu efeito. Por isso, a gente tem que tomar comprimido de novo, para começar de novo o seu efeito, tá? Então, tem medicações que são de 8 em 8 horas, tem medicações que são de 6 em 6 horas, ou de 12 em 12 horas, ou uma vez ao dia, né? Então, isso varia muito de cada medicação, a frequência, né? Pelo seu pico de ação. Então, quando ela tá parando de agir, a gente toma mais um para voltar a ter a sua ação. Tá? Profe, Oi. como que eu vou saber o pico de cada medicação? Cada medicação tem uma ou depende do organismo? Não, sempre é na metade. Por exemplo, se uma medicação é de 12 em 12 horas, nas 6 horas, né? Após 6 horas, vai estar no pico da medicação. Dali ela começa a diminuir. Tá. E, tipo, por exemplo, vai vir um comprimido. Vai vir na bula, assim, tomar de 8 em 8 horas, porque geralmente eles
descrevem para ti, né? Ah, precisa tomar de 12 em 12. Como que vai saber que tem que tomar de 12 em 12? Isso, vem na bula escrito. Vem na bula escrito a frequência, a gente pode confiar, né? A frequência está sempre certa na bula. A única coisa que a gente tem que cuidar para não seguir sempre o que diz na bula é a dose, tá? A frequência está sempre certa e a duração do tratamento depende da patologia, né? Aí é o profissional que vai dizer. Mas na bula de cada medicamento vai dizer se é para tomar um comprimido uma vez ao dia, se é para tomar um comprimido a cada 12 horas ou a cada 8 horas. Isso sempre diz na caixa do medicamento, tá? Na bula do medicamento. Tá bom. E aí, quem que nos diz isso? Quem que nos diz as regras ou como que a gente usa um medicamento, qual medicamento que a gente pode usar? É esse livro aqui. Esse livro é a Farmacopeia, tá? Esse livro, ele dita as regras na produção de um medicamento. Por exemplo, como que ele deve ser produzido, como que ele deve ser armazenado, se ele pode ou não pode ser comercializado, tá? No Brasil. Toda farmácia tem esse livro. Hoje ela tá impossível. E aí, só um pouquinho, pessoal. Paçoca. E aí, então, toda farmácia tem esse livro, tá? E tudo que a gente for usar de medicação, ele tem que estar nesse livro. Senão, não é considerado tratamento, não é considerado fármaco, tá? Então, tudo que a gente chama de... que é empírico, né? Tudo que é empírico não está nesse livro. Por exemplo, o que não é provado cientificamente, né? Então, não é provado que funciona, né? Não tem estudos sobre isso. A gente sabe que funciona, mas não tem estudo sobre isso, então ele não está na farmacopeia. Ele é empírico, tá? Por exemplo, banha, né? Muito comum na veterinária utilizar banha para feridas, né? Enfim, machucados. Isso é empírico, tá? Porque pode ser que funciona, né? Mas não está na farmacopeia. Então, não é considerado um fármaco, tá? Em relação à dose, frequência e duração do tratamento, vocês conseguiram entender? Depois, quando a gente for ver a parte das receitas, né, de como fazer um receituário, cálculo de medicação, vocês vão relembrar tudo isso de novo, né? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, querem que eu repita alguma coisa disso aqui, eu posso repetir. Certo? E aqui, então, a gente tem a parte do princípio ativo, tá? O que é o princípio ativo? O princípio ativo é a droga, né? É o fármaco propriamente dito, né? Então, o que a gente vê aqui? O princípio ativo, ele sempre vem aqui, né? Embaixo do nome do medicamento. E a gente tem o adjuvante, tá? O que é o adjuvante? São outras substâncias presentes no medicamento que não são o princípio ativo, tá? Porém, precisa, né, para sua fabricação. Então, de forma mais simples, eles são as substâncias que não são o princípio ativo, né, mas que são necessárias para formar, né, o medicamento, enfim, para fabricar ele, né? É uma substância que ajuda, então, na produção desse medicamento, tá? Então, quem que são esses adjuvantes? Os antioxidantes, conservantes, né, corantes, edulcorantes, desagregantes, né, veículo excipiente. Por exemplo, o edulcorante, o que ele é? Que dá o sabor de fruta, por exemplo. A gente tem alguns xaropes com sabor de ameixa, né, ou sabor de morango, enfim. Então, isso são adjuvantes, tá? O veículo excipiente, água, né? Geralmente a gente tem água como veículo ou como excipiente, né? Nos fármacos que são em comprimidos, por exemplo, o desagregante. O que é o desagregante? Ele vai desagregar, então, a forma sólida do comprimido para ele ser absorvido, tá? Então, isso tudo é adjuvante. Ou no líquido, né? No líquido, então, por que o líquido ele age mais rápido do que o sólido? Porque o líquido não precisa ser desagregado, né? Ele já vem na sua forma líquida, pronto para ser absorvido, tá? Então, esses são todos os adjuvantes.
Certo, pessoal? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Eu preparei uma aula um pouco mais curta hoje, né? Para vocês não ficarem com muita coisa na cabeça. E aí, na próxima aula, eu vou deixar para a próxima aula para a gente entrar nessa parte de farmacodinâmica e farmacocinética, que ela é um pouquinho mais chatinha, para vocês não ficarem com tanto conceito junto na cabeça no mesmo dia, tá? Porque eu sei que a farmacologia ela é mais complicadinha, né? Mais chata, mas vocês vão ver que eu quero que vocês entendam, vocês não podem decorar ela, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu peguei uma caixinha de medicamento, deixa eu só ver se eu consigo... Aqui, vocês conseguem ver? Sim. Sim? Tá. Então, aqui, Flancox é o nome comercial, tá? Flancox, o nome comercial. Etodolato é o princípio ativo, tá? 500 miligramas, que é a quantidade de miligramas que ele tem, tá? E aí, então, a gente tem, como atrás aqui, a gente tem sempre, ó, composição, etodolaco e excipientes. O excipiente é um comprimido. Quando ele for comprimido, geralmente ele vem amido, né? Geralmente é composto por amido, que forma, então, o amido, farinha, enfim, a cápsula, por exemplo, isso também é adjuvante, tá? A forma com que é composto, né, para ser administrado, por exemplo, esse medicamento, tá? Então, o Flancox, ele é um relaxante muscular, nome comercial Flancox, embaixo sempre o princípio ativo, tá? Então, a gente poderia prescrever esse medicamento como Flancox ou como etodolaco 500 miligramas. E aí eu escolheria, então, qual laboratório eu vou comprar. Sempre que, assim, como eu falei para vocês, eles teriam que, teoricamente, ser iguais, né? O similar, o genérico e o de referência. Porém, a gente sabe que na prática, às vezes, não é bem assim. Então, quando vocês forem prescrever ou comprar algum medicamento que seja de muita importância, né? Por alguma coisa mais grave, procurem comprar o de referência, né? Porque a gente sabe que tem mais testes sobre eles. Mas, teoricamente, seria para os outros, né, funcionarem da mesma forma, tá? Então, pessoal, por hoje seria isso. E aí, na próxima semana, a gente entra com a farmacodinâmica e a farmacocinética, tá? Aí, na semana que vem, vai ser uma aula um pouco mais longa, tá? Que aí a gente consegue, eu vou explicar para vocês como os fármacos agem no organismo, qual o caminho deles dentro do organismo, né, do corpo humano, enfim. E aí, sobre os receptores, tá? E aí, qualquer coisa, vocês vão me perguntando. Ficou alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Tudo certo? Prof, tu gravou a aula? Gravei. Uhum. Tá. Isso que eu ia dizer para vocês. Daí eu vou... Ai, meu Deus. Eu vou